Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me assistindo. Espero que você esteja bem. Eu estou aqui para apresentar, um mini curso sobre sementes crioulas. E este mini curso ele está sendo realizado pela disciplina de Práticas Agrícolas 2, sobre a tutela do professor José Carlos. E os colegas que vão ministrar esse mini curso junto comigo, eu, Elmir, Brendo Ramon e Vitória Regia. Nós separamos esse mini curso em 3 módulos, no qual eu fiquei com o primeiro módulo, que vai tratar sobre sementes crioulas, um assunto bem generalizado para a gente conhecer qual universo é esse que a gente está conversando. O segundo módulo vai ser contemplado com a fala de Brendo sobre formas de conservação e multiplicação e qualidade das sementes. E no nosso último e terceiro módulo, com Vitória Regia, nós iremos tratar sobre técnicas de cultivo e as melhores formas de armazenamento. Para a gente iniciar, eu tenho aqui alguns slides sobre esse breve histórico das plantas cultivadas, que é para a gente entender um pouco do que a gente vem conversando sobre sementes crioulas. A gente precisa compreender também esse processo histórico que o homem levou para se ter uma gama de variedades que hoje a gente se cultiva para a produção de alimentos, grãos e outras commodities. A gente sabe que a agricultura em si ela iniciou-se por volta de 10 mil anos atrás, quando os caçadores-coletores começaram a ficar em espaços e formar comunidades, e daí surgiu a própria agricultura. E a partir do momento que o homem passa a cultivar esses alimentos, ele passa a selecionar espécies e guardar sementes, de forma com que ao longo do tempo essas sementes vão guardando material genético e dando frutos, folhas e tubérculos que servem para a nossa alimentação. E aí a gente vai seguindo até formar a nossa agricultura modernizada que a gente tem hoje, com grandes aparatos técnicos de produção e de produtividade. Um bom exemplo de evolução dessas variedades são as diversas variedades de milho que a gente tem, principalmente de milho crioulo, que a gente vê que nesse processo histórico o milho evoluiu a tal ponto de produzir muitos grãos em uma única espiga, mas na antiguidade ela não era assim, Tem o bem conhecido teocinto, que era apenas um grão muito minúsculo, era apenas uma espiga muito minúscula com poucos grãos, e a partir do momento que o homem começou a cultivá-lo, a guardar as melhores espigas e coletar as melhores sementes, as variedades foram sendo selecionadas até chegar a uma gama de variedade de milho que a gente compreende hoje como sendo milho crioulo, Mas a gente conversa sobre sementes crioulas, mas o que são de fato, as sementes crioulas? E aí vocês podem pensar uma infinidade de conceitos, e a gente aqui vem compreender que a semente crioula, são as sementes e variedades melhoradas ao longo do tempo, adaptadas ou produzidas pelos agricultores familiares, comunidades tradicionais ou assentados da reforma agrária, com características determinadas e reconhecidas como tal por estas comunidades. Ou seja, você que é agricultor, você que é assentado, você que faz parte de alguma comunidade tradicional que tem as suas sementes preservadas, essas sementes são conhecidas popularmente como sementes crioulas. Obviamente, cada comunidade pode chamar a semente da maneira que deseja. Aliás, faz parte do seu patrimônio genético e patrimônio cultural essas sementes que vêm guardadas há muitas gerações. E aí, como a gente pode ver, são uma infinidade de sementes que podem ser de milho, de feijão, de fava, de abóbora e outras espécies cultivadas, além de ramas também, como ramas de batata, e até espécies de animais. Podem ser consideradas espécies crioulas. Para a gente conhecer um pouco dessas sementes, a gente aborda esse processo histórico, e compreende também o poder genético que essas sementes têm de se adaptarem às condições de produção local de uma comunidade, de um produtor ou de um território por completo, trazendo aí algumas características de resistência a algumas doenças, adaptação à condição de nutrição mineral do solo onde ela está inserida, ou seja, todas as condições em que ela está sujeita, ela está automaticamente se adaptando a cada plantio e a cada colheita de sementes e renovação dessas sementes através
dessa maneira de guardar as sementes ao longo do tempo, né? É por isso que diz-se que as sementes crioulas elas têm uma resistência horizontal, né? Que é uma resistência a vários tipos de insetos e uma adaptabilidade a uma condição de solo e clima da região, enquanto as sementes melhoradas geneticamente através do melhoramento artificial de organismos geneticamente modificados, que são esses milhos comerciais que a gente compra em casas agropecuárias, elas têm, em sua maioria, uma resistência vertical, que é uma resistência em um único inseto ou em poucos insetos que não contempla a condição de um ambiente, né? Então, que muitas variedades necessitam-se de aplicar herbicidas e outros produtos químicos para equilibrar o ambiente para que aquela variedade ela venha a alavancar a sua produção, enquanto as sementes crioulas têm esse poder genético já adaptado ao ambiente e não necessita muito desses insumos para alcançar o seu índice de produção, né? Essas sementes também são consideradas, né, sementes regionais justamente por essa adaptabilidade e também elas possuem um valor econômico muito grande, uma vez que fornece essa autonomia para que o agricultor produza e compartilhe as suas próprias sementes junto com a sua comunidade. Então a gente vê aí um processo histórico dessa semente, onde ela se formou, tem esse poder genético, essas sementes têm características regionais e ainda tem por si o valor econômico agregado, né? Mas onde é que a gente encontra essas sementes, né? Onde é que a gente pode localizar essas sementes crioulas, né? A gente vê que muitos agricultores, por ter essa capacidade e habilidade de guardar essas sementes, eles são uns guardiões que guardam essas sementes ao longo de gerações e permitem com que esse material permaneça em uma determinada comunidade, em uma determinada unidade de produção, para que esse material fique guardado. Então esse pessoal que guarda essas sementes são considerados guardiões de sementes e essas sementes podem ser encontradas com eles, né? Bem como em algumas feiras de sementes crioulas, que aqui eu trago o exemplo da Feira de Sementes Crioulas de Garanhuns, que aconteceu em 22 de novembro de 2018, onde muitos agricultores, muitas associações, muitas entidades levaram essas sementes para essas feiras para fazer uma troca e comercializar essas sementes através de um espaço organizado pela Universidade Federal do Agreste Pernambucano, né? E aí agricultores, guardiões se encontram nesses momentos para fazer essa troca e manter a diversidade genética ativa nos territórios. E essas sementes também podem ser uma fonte de renda a mais para uma unidade familiar, né? A gente também tem que trazer esse aspecto econômico que deva fortalecer a unidade de produção, fazendo com que essa unidade se mantenha economicamente, né? Que a gente sabe que é importante adquirir dinheiro através dessas sementes crioulas, né? Por isso que, por essas sementes produzirem frutos de vários tamanhos, várias cores e outras características nutricionais, elas são comercializadas em feiras de produtos orgânicos e aí pode ser uma fonte de renda para a propriedade, né? Essas vendas e trocas vêm como uma forma de dinamizar e dar sentido também à produção de sementes, né? Além delas possuírem um valor nutricional muitas vezes elevado por ter características que a variedade comercial não consegue devido a algumas maneiras de seleção, né? Outro exemplo também de fonte de renda é que alguns programas governamentais, como a aquisição o programa de aquisição de alimentos pelo PA, eles têm algumas aberturas para que o agricultor venda essas sementes através do programa e com isso se cria um vínculo institucional da produção de sementes e comercialização para esses programas para que o agricultor também se mantenha, né? Como é o caso dessa modalidade de aquisição de sementes do PA que foi lançada em 2014. Então é uma via de acesso e uma via de se manter economicamente através da produção e comercialização dessas sementes crioulas. Mas antes que a gente venha comercializar, venha colher,
a gente precisa entender como é que é o processo de produção de sementes para que a gente tenha uma semente de qualidade através dos tratos culturais, através do manejo que a gente vai implementar nessa planta. E uma das características importantes nesse sentido é conhecer o tipo de reprodução da espécie que você está cultivando para tirar sementes. Que aí a gente cientificamente, a gente dentro da universidade conhece alguns tipos de cruzamento de algumas plantas, como por exemplo a reprodução sexuada, que é quando ocorre o cruzamento, né, a fecundação através do pólen e do ovário das flores. E dentro desse tipo de reprodução tem-se algumas plantas chamadas de plantas alógamas, que são plantas que trocam pólen de uma para outra, para que, através do vento e através dos insetos, para que a reprodução e produção do fruto se dê de maneira efetiva. E as plantas também autógamas, que se autopolinizam através da sua estrutura floral e conseguem produzir frutos através da sua autopolinização sem precisar de outro indivíduo, né? Mas ela também pode se cruzar a partir de determinada condição. E como um bom exemplo, a gente tem de uma planta alógama, a gente tem o milho, né, que necessita de o cruzamento entre o pólen da flor masculina e o ovário da parte feminina da planta, né? E no milho, por exemplo, a gente tem o pendão, que é aquela parte que antes de formar a espiga ele bota para cima, que vocês conhecem bem, que é a parte masculina do milho, e a boneca, que é a parte feminina do milho. Então, quando se cai pólen do pendão para a boneca, é que acontece a polinização do milho, onde se começa a gerar a espiga e, consequentemente, os grãos. É tão tal que quando esse cruzamento ela não se dá de maneira efetiva, o milho ele não consegue formar a espiga não consegue formar de forma efetiva os grãos, e aí o milho às vezes fica banguelo, né? Fica aquele espaço branco no sabugo, né? E uma planta que é autógama é o feijão, que ele consegue se reproduzir com a sua própria flor. Mas aí vocês podem se perguntar, né? Por que conhecer essa maneira, né? É importante para que a gente conheça antes de multiplicar essas formas, para evitar com que a gente plante de maneira equivocada, né? Digamos que errada, essa variedade de milho, por exemplo, e perda a característica através do cruzamento de uma espécie de milho para outro, né? Para isso tem que se fazer um plantio do milho, por exemplo. Se a gente tem duas variedades distintas crioulas, a gente tem que separar no espaço, né, uma certa distância de 2.000 a 3.000 metros, para que esse cruzamento não se dê e não se perca a genética do milho. Ou separar no tempo, né? Ou seja, eu posso plantar no mês de março e esperar para plantar a outra variedade 2 ou 3 meses depois, para que eu não tenha esse cruzamento entre as espécies e eu não perca essa variedade através do cruzamento, né? É por isso que o cultivo da mesma espécie tem que ser separado no tempo ou no espaço, para que a gente consiga manter as características desejáveis de produção e características desejáveis de aspectos visuais dos próprios produtos que venham ser oriundos das sementes crioulas. E nesse sentido, né, caso não se obedeça essa separação, se tem a geração de frutos, legumes e vegetais com qualidades não desejadas, que é o que a gente vai ver agora com o Brandon, né? Ele vai falar um pouco aí sobre essa forma de multiplicação e de conservação das sementes e como produzir as sementes de maneira eficaz, com uma qualidade produtiva eficiente. Espero que tenham gostado e continue aí no nosso mini curso, que vai ter o seu andamento agora no segundo módulo com o Brandon e posteriormente com a nossa amiga Vitória. Muito obrigado pela atenção e continue assistindo o nosso mini curso, tá certo? Até mais!